A gente volta aqui na programação da CBN para falar do Campinense Clube, e quem já está em contato conosco é o repórter Felipe Costa, que traz as últimas informações do Rubro Negro. Felipe, bom dia. Felipe Costa. Valeu, Silas. Bom dia para você, um abraço pro torcedor ouvinte do Futebol Clube no rádio. O Campinense inicia hoje à tarde, lá no Estádio Renatão, a sua preparação pensando no Brasiliense, jogo da segunda-feira, 9h15 da noite. Campinenses e Brasilienses serão os últimos times a decidirem uma vaga nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é o mata-mata do acesso, e Raposa e Jacaré já vão entrar em campo no Amigão na próxima segunda-feira, sabendo, por exemplo, quem vão pegar caso se classifiquem. No caso do Brasiliense é uma situação até curiosa. Por quê? O Brasiliense pode se classificar com a vitória, naturalmente, com o empate e até com a derrota, já que 1-0 para o Campinense, 2-1, 3-2, 4-3, leva a decisão para os pênaltis. Isso significa dizer que se o Brasiliense conseguir a classificação nos pênaltis, vai estar se classificando com uma derrota nos 90 minutos. E o Brasiliense, de repente, numa situação bem curiosa, pode até escolher o adversário que vai enfrentar no mata-mata do acesso. Por quê? É interessante o torcedor lembrar que o regulamento da 4ª Divisão Nacional estabelece que, nessa fase de mata-mata do acesso, nas quartas de final, quando restarão 8 clubes para decidir as 4 vagas de acesso à Série C do Brasileiro de 2019, nessa fase o chaveamento é com base na pontuação de cada equipe, naquele famoso cruzamento olímpico. São 8 classificados, o primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º, o terceiro enfrenta o 6º, o 4º pega o 5º colocado. Então, pela classificação de momento, o Campinense é o 4º colocado entre os 16 finalistas, tem 19 pontos, 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Essas 2 derrotas nos últimos 2 jogos, contra Itabaiana em casa e Brasiliense fora, o Rubro Negro marcou saldo de 8. Já o Brasiliense é o 7º colocado no geral entre os 16, tem 18 pontos, 9 jogos, 6 vitórias, aliás, 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota, marcou 12 gols, o Jacaré Candango sofreu 4, também tem saldo positivo de 8 gols. O Campinense, portanto, precisa da vitória nesse jogo contra o Brasiliense. 1-0 vai para os pênaltis, como eu disse, 2-1, 3-2. Se o Campinense conseguir fazer 2 gols de diferença nesse jogo contra o Brasiliense, aí se classifica para o mata-mata do acesso, sem precisar, claro, da cobrança dos pênaltis. Existia a expectativa durante essa semana de que o volante Jorginho, que se machucou no primeiro jogo contra o Itabaiana, lá em Sergipe, pudesse retornar. Mas a lesão do volante é de grau 2. São no mínimo 21 dias de recuperação para o volante Jorginho. Do dia 3 de junho, foi aquele jogo contra o Itabaiana no interior de Sergipe, para cá, se passaram apenas 16 dias. É quase impossível que o departamento médico do Campinense consiga recuperar o volante, que está fazendo falta no setor de marcação do Campinense para esse jogo contra o Jacaré Candango. Então, o Campinense deve mesmo ter só na expectativa positiva de repente, o departamento médico conseguir recuperar o atacante Rodrigo Silva. Ele está intensificando o tratamento no tornozelo direito, que o tirou de quase toda a partida contra o Itabaiana, no jogo da volta, aqui no Amigão. No mais, o Rui Scarpino com praticamente todo o elenco. Tem aquela situação dos jogadores pendurados, mas aí é preocupação futura, não é preocupação para esse jogo. O Alex Muricy, Beto, o William Goiano, o Felipe Macena e o Thiago Potiguar estão sim com 2 cartões amarelos. Nada que os impeça de ficar à disposição de Rui Scarpino para esse jogo contra o Brasiliense. Então, a Raposa começa hoje à tarde, daqui que o Rui Scarpino dá início a essa semana de preparação, já pensando nessa partida decisiva para o Campinense contra o Brasiliense na segunda-feira. É a história do tudo ou nada. O Campinense precisa da vitória, independente da quantidade de gols, para se manter vivo na Série B. Se for de 1 gol de diferença, vai para os pênaltis. Se for de 2 ou mais,
se classifica direto e parte para o mata-mata do acesso. Esse sim, o principal objetivo de todos os clubes que estão disputando a Série D do Campeonato Nacional. O Campinense tem essa, diríamos, vantagem de, por exemplo, em se classificando, já saber que a pontuação que tem é boa, que deve ficar entre os 4 primeiros colocados e que, se avançar, decide o mata-mata do acesso em Campina Grande. É um alento. Para isso, porém, precisa de toda maneira dessa vitória contra o Jacaré Candango. O time do Ailton Ferraz, cheio de medalhões, de Lúcio, de Nunes, Reinaldo pode voltar, Moraes vive essa expectativa também de, quem sabe, poder ficar à disposição da comissão técnica. Enfim, é um duelo muito complicado, difícil, e o torcedor rubro-negro vai ser personagem importante nessa peleja. Ao longo dessa semana, a diretoria deve definir os valores dos ingressos, que eu acredito não vão mudar muito do que estão sendo praticados. 20 na geral, 40 na principal, 60 ou 80 nas cadeiras. Enfim, vamos aguardar o posicionamento, a definição da diretoria do Campinense, que já começou nas redes sociais a convocar o torcedor para esse difícil compromisso contra o Brasiliense na segunda-feira, 21h15, nobre âncora Silas Batista. O que é que eu posso lhe ajudar mais nesse bate-bola Campina? Felipe, ontem repercutiu muito e você trouxe novamente essa informação da possibilidade do Rodrigo Silva estar disponível para o jogo da segunda-feira. De 0 a 10, a preço de hoje, quanto Rodrigo Silva estaria liberado para jogar contra o Brasiliense? Eu iria de 5, viu, Silas? É uma situação delicada porque a lesão foi grave. É um estiramento de um ligamento do tornozelo direito. O jogador ainda sente incômodo para correr. Ele já caminha sem aquela tala, já consegue fazer alguns movimentos, porém o futebol, todo mundo sabe, é um esporte de muito contato, de muito vigor físico para o jogador, principalmente o Rodrigo, que tromba muito com os zagueiros lá na frente. Então, de repente, numa corrida mais forte, num giro, numa impulsão, num salto, na queda, o tornozelo pode incomodar. Então, o jogador, eu até me arrisco a dizer, Silas, pelo que eu tenho conversado com o Léo Félix, se o Rodrigo Silva for liberado para esse jogo, ele não vai 100%. E aí é aquela história do jogador querer ir na vontade. Ele, o Rodrigo, pelo que ele diz, pelo que a gente conversa, ele diz que se não tiver sentindo dor, independente de inchaço ou não, ele quer ir para o jogo, quer ir para a arena, quer ir para a batalha. Mas não acredito que o Ruiz Carpino queira utilizar o Rodrigo Silva sem ele estar, no mínimo, com 80% a 90% de suas condições. É uma situação delicada, porque Eduardo está liberado, jogou contra o Brasiliense, não fez uma partida tão ruim assim, apesar de que seu rendimento, pela expectativa, poderia até ter sido melhor, mas eu não acredito que o Ruiz Carpino queira utilizar Rodrigo Silva meia boca, como se diz, sem estar 100% nesse jogo contra o Brasiliense. Vamos aguardar o decorrer da semana. O Campinense tem aí hoje, quarta, quinta, sexta, sábado, 6 dias, contando com o domingo, para se preparar para esse jogo contra o Brasiliense. E repito, quem sabe uma vantagem tanto para a Raposa quanto para o Jacaré, já entrar em campo na noite de segunda-feira, sabendo o adversário que vai encarar no famoso mata-mata do acesso, porque os jogos acontecem, os outros jogos das oitavas de final acontecem no sábado, no domingo, somente Brasiliense e Campinense, que se enfrentam na segunda-feira por uma solicitação do Ministério Público, da Polícia Militar da Paraíba. Então, aguardar o decorrer da semana e essa preparação rubro-negra com esses detalhes do Departamento Médico desse decisivo jogo Campinense e Brasiliense. Silas.